Opa! Bem-vinda, mestrinha, bem-vindo, mestrinho, para mais uma aula aqui na sua super revisão de biologia dos mestres. E você, nessa aula, vai pegar as questões queridinhas do Enem. A gente fez uma separação das questões queridinhas para você garantir acertos na prova, eu tenho certeza disso. Sou Márcio Léo, seu professor de biologia aqui no curso dos mestres. Ciclos do carbono, queridinho, nitrogênio, queridíssimo, e um processo de impacto chamado de eutrofização, queridinho. Tudo aqui é queridinho dentro do Enem, dessa linda ciência, a mais linda de todas dentro da natureza, que é a biologia. Aqui tem uma coisa importante. Esse conteúdo que aqui está é um conteúdo de pegada transdisciplinar, que ela pode fluir por várias disciplinas, inclusive lá na química com a mestra Bruna. Então fiquem atentos, atentas ao que vocês estudarem, os conceitos de química, porque eles são muito importantes aqui também. Bora então comigo aqui? Ciclo do carbono primeiro. Mestrinha, primeira coisa, e mestrinho, lógico, os dois. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o carbono é a base, é a sustentação da matéria orgânica, não é? A matéria orgânica é formada de quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, para todo mundo. Carboidrato tem isso, proteína tem isso, lipídio, ácido nucleico, tudo tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E outros elementos químicos que vão variar também. Nitrogênio, fósforo, enxofre, que vão variar de acordo com os compostos. Mas o carbono é a base de tudo. E a principal forma cíclica do carbono que a gente vai pensar é: ou ele é inorgânico na forma de CO2, ou ele vai ser orgânico na matéria orgânica. São as principais formas para a prova. Óbvio que existem outras formas de carbono que eu vou citar para você. O carbonato, o CO, não é? São outras formas que estão presentes. O clorofluorcarbono, né? Existem formas diversas que estão aqui. Mas a gente vai focar naquilo que o Enem quer e aqui, ó, importante. Então, você fica ligada, fica ligado. Vou te ajudar a acertar questões, te garanto. Você vai depois marcando, dando cheque nas questões que estão na aula e naquelas que estão lá na prova, beleza? Bora comigo então? CO2. CO2 é a principal forma cíclica em quantidade. E o CO2, presta atenção, ele é fixado. Quando a gente fala que ele é fixado, quer dizer que ele é retirado da forma de CO2 e entra na matéria orgânica. Ele entra para a matéria orgânica onde? Através dos seres chamados de produtores. Principalmente os seres produtores que são fotossintetizantes. Aqui então, a gente começa a preencher esse lado de cá. Essas superfícies de fixação são chamadas de superfícies dreno ou sequestro de carbono. São aquelas superfícies que retiram o carbono na forma de CO2 que ele está. Qual que é a superfície dreno então? Aqui, ó, vamos falar? É a fotossíntese. A principal forma em volume é a fotossíntese. Tem um pouquinho sim na quimiossíntese? Tem. Agora, você tem que posicionar nisso. Essa fotossíntese está ligada principalmente às algas do plâncton, que são os principais fotossintetizantes, às plantas também. Uai, pro, não tem problema, as plantas. Plantas, principalmente quando nós consideramos a fase de crescimento. A fase de crescimento é a fase que mais sequestra carbono. Então, por exemplo, quando você pensa na floresta amazônica, que hoje ela é uma floresta clímax, ela tira carbono? Tira. Só que ela emite a mesma quantidade. Então ela não é uma superfície que fica drenando, que fica retirando. Ela está ali no balanço, de tira e coloca a mesma quantidade. Mas enquanto ela estava em sucessão até chegar à floresta clímax, ela retirou muito carbono do ambiente e fixou na forma de quê? Na forma de carbono orgânico. E eu vou chamar aqui de CHO. O que é o CHO? É todo o carbono orgânico retirado e fixado, todo o carbono fixado, né? Que era o carbono de CO2 que foi fixado na matéria orgânica. Então, vou chamar de CHO em geral. Então, seres produtores, vou completar aqui para você, mestrinha, mestrinho, para ficar lindo, são basicamente, em grande quantidade, algas, plantas, cianobactérias,
vou chamar aqui, ó, cian. Não coube tudo, mas você já sabe que são as cianobactérias que estão ali e que funcionam retirando esse carbono. A partir do momento que esses produtores retiram o carbono, eles vão deixar esse carbono disponibilizado como carbono orgânico na cadeia alimentar. E aí entram os seres que nós chamamos de seres o quê? Consumidores. Os consumidores, que são seres o quê? Que são seres heterótrofos. Então, os consumidores, que são os heterótrofos, aqui já pegando no sentido mais amplo da cadeia alimentar. Seja herbívoro, carnívoro, decompositor, todos esses seres heterótrofos recebem o carbono orgânico. Então é importante que você entenda esse carbono orgânico fluindo. E usam esse carbono orgânico na construção dos corpos e como fonte de energia. Quando você, mestrinha, mestrinho, quando vocês se alimentam, assim como eu, nós estamos nos alimentando uma parte de matéria orgânica para poder colocar o nosso corpo para crescer, para manter o nosso corpo, para funcionar como fonte de energia. Tudo isso faz parte desse ciclo e você precisa enxergar isso. Fechou? Fechou. Agora preste atenção numa coisa. Tanto os produtores quanto os consumidores usam a energia desse composto para o processo de obtenção de energia chamado de respiração. Tá? Também aqui entra em ação a fermentação, só que em volume ela é menor que a respiração. E uma coisa que acontece é o seguinte, se a respiração for do tipo, vou completar aqui, ó, deixar aqui em roxinho para você. Se ela for do tipo aeróbica, ela vai liberar direto, normalmente o quê? O CO2 para o ambiente. Então ele voltou, ó, entrou e na respiração voltou a ser CO2. Mas se a respiração for do tipo anaeróbica, ela normalmente produz uma outra forma de carbono que não é o CO2, que é quem? Que é o metano, CH4. Então tá aqui, ó, respiração anaeróbica produz metano, que é o queridinho do Enem, o chamado biogás. Aonde que acontece a respiração anaeróbica? Bactérias de pântano, bactérias que ficam no intestino de herbívoros. Olha o Enem trazendo aí os herbívoros. Né? Emissores de metano, não são eles que produzem o metano. Não é a vaca que produz o metano, é a bactéria anaeróbica que está presente aonde? Lá no tubo digestivo da vaca, lá no intestino da vaca, lá no estômago da vaca, no tubo digestório dos herbívoros em geral. Então a respiração anaeróbica, ela é tipicamente o quê? Vou voltar aqui com o meu roxo, que agora aqui é roxo. Ela é tipicamente bacteriana. Então são as bactérias que fazem isso. Animais não têm respiração anaeróbica, exceto um grupo, tá? Um grupinho, mas ele não é significativo para isso. Então elas vão produzir o biogás, que é o metano. E aí você começa a pensar nas fontes emissoras. Quais são as fontes emissoras? A gente tem a respiração aeróbica, que emite normalmente o CO2. A respiração anaeróbica emitindo metano normalmente. Também poderia colocar a fermentação, que normalmente emite CO2, é a fermentação alcoólica, mas em volume ela é pequena, tá? Então você tem o seguinte, pintou um carbono que não estava na parada, que é quem? Que é o metano. Nós vamos deixar ele aqui por enquanto. Presta atenção aqui agora numa coisa. Num passado distante, a long, long time ago, em condições que não mais existem, esse processo de decomposição natural teve uma interrupção, teve uma mudança ali bioquímica. Formaram-se grandes reservas de carbono que nós chamamos de carbono fóssil. Então preste atenção agora, mestra, mestre. Preste atenção. Esse carbono fóssil, ele entra aqui num dado momento, quando ele se formou, que é quem? Que é o que a gente chama de carvão mineral
Eu vou colocar aqui e petróleo. Esse carbono fóssil, o que ele representou? Ele representou uma fixação, um carbono fixado que ficou interrompido num ciclo muito lento. Ele tirou um volume de carbono, então ele retira carbono, ó, retirou CO2 do ciclo, fazendo com que houvesse redução no volume de carbono. Ele não volta enquanto ele não sair daqui, ele vai ficar como carbono fóssil. A gente fala que esse é um ciclo lento, não deixou de ter o ciclo, porque a história do planeta ela é uma história, né, de que você está falando do planeta em bilhões de anos. Da vida, né, 1,6, você está falando de bilhão de anos também. Então é importante que você tenha essa noção que quando esse carbono fóssil foi formado, em condições não mais existentes, que se assentou uma quantidade gigantesca de matéria orgânica e não teve a sua decomposição completa, formou-se então isso retirou o carbono que estava ciclando. Ó. Esse carbono estava em ciclo, quando formou-se lá no passado essa massa de carbono fóssil, você teve com o carbono fóssil uma redução do carbono cíclico. Então preste atenção. Aqui então houve um ponto de redução do CO2 no ciclo, que era esse ciclo aqui. E ficou aí por muito tempo. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Aí, preste atenção agora. Além das fontes emissoras, a respiração aeróbica e anaeróbica, a gente tem as combustões que podem ser espontâneas. E eu coloquei exatamente nesse quadrinho aqui em vermelho. São as combustões que acontecem espontaneamente ou provocada pelo humano. E as combustões levam embora o quê? Presta atenção. Levam embora a matéria orgânica, ó, vou fazer uma setinha que vai atravessar aqui tudo, ó. Levam embora a matéria orgânica de quem? Dos produtores, porque elas queimam plantas e tudo que está na reta. Também levam embora a matéria orgânica de onde? Dos consumidores, porque quando você queima a mata, você queima tudo. Então, combustão é combustão de tudo, tá? Isso é natural, acontece na natureza. E as combustões também podem devolver, presta atenção, ou consumir o metano que foi formado, que é um biogás, ele é combustível também. As combustões, elas acrescentam carbono na forma de CO2, devolvem. Então você tem um ciclo. Então você tem aqui as fontes emissoras, que são as combustões, produzindo principalmente o quê? O CO2. A não ser que seja uma combustão incompleta que produz o CO. Esse é um assunto importante da química, normalmente não abordado aqui nas provas de biologia, tá? Então você tem aqui a combustão incompleta, produzindo CO. Mas olha aqui uma coisa importante, mestrinha, mestrinho. Tá vendo esse carbono fóssil que estava ali paradinho? Esse carbono fóssil foi descoberto por humano e passou a ser usado. Então ele passou a ser usado por quem? Por humanos. Humanos são seres geniais que passaram a usar esse carbono como fonte de quê? De energia, trazendo esse carbono fóssil para as combustões. Ó. Não é que o humano entra em combustão não, né? Humanos usam esse carbono aonde? Como fonte de energia nas combustões. Isso aconteceu sobretudo após a Revolução Industrial. E o que aconteceu com essa utilização desse carbono por humanos? Esse carbono utilizado por humanos fez com que aumentasse o CO2 cíclico. Esse carbono utilizado por humanos fez com que, no atual momento, aí, em poucos anos de história, você está falando da Revolução Industrial para cá, em pouquíssimo tempo, aquele volume brutal de carbono que tinha saído do ciclo, que estava num ciclo muito lento, com que ele fosse voltando muito rapidamente. E aí ele seria um grande contribuidor do aumento na taxa de CO2 nesse exato momento. É o que a gente chama de carbono antrópico. E eu vou comentar isso com você.
Então, as combustões, elas vão utilizar matéria orgânica e vão acrescentar CO2 no ambiente. E aí você vai ter uma coisa importante, que é o seguinte. Existe o que a gente chama de efeito estufa natural, que é uma retenção de calor na atmosfera. E existem gases que contribuem para isso. Em relação ao carbono, os gases de efeito estufa são quais? Eles são o CO2, o metano e também a gente pode colocar aqui o CFC. O CFC são clorofluorcarbono, que normalmente também são famosos e colocados principalmente também aonde? Também na destruição da camada de quê? De ozônio. Normalmente a prova traz para a gente o CFC aqui, eu vou deixar destacado. Agora, você tenha atenção que a prova pode colocar ele também aqui, dentro de quê? De gás de efeito estufa, tá? Então preste atenção aqui, ó. CFC, ele tradicionalmente é colocado como um gás que agride a camada de ozônio, mas ele também pode ser cobrado nesse ponto. Ele também pode ser cobrado como gás de efeito estufa ligado ao carbono. E aí você tome cuidado com uma coisa, que quando eu comparo os dois, eu tenho uma relação que é a seguinte, ó. O CH4, que é o metano, ele é potencialmente maior do que o efeito estufa, do que o CO2 como gás estufa, tá? Então ele é potencial calorífico. Potencial de calor, de retenção de calor. Metano é maior que CO2. No entanto, eu tenho outro ponto aqui da prova que eu tenho que considerar, que é o seguinte: o CO2 é maior que o CH4 em quê? Em volume no ar. Certo? Então é muito importante você considerar isso. Até tem questão de vestibular que já trouxe isso. Qual que é uma forma de minimizar a presença do metano, que é potencialmente muito, que retém muito calor? É queimar o metano, é usar ele como combustível mesmo, para tentar minimizar. Olha só, são situações que a gente vai gerando para tentar minimizar. Sempre lembrando que esses gases são naturais, mas que a ação antrópica, então, cuidado, a ação antrópica, que é isso, professor? Antrópica é a ação de quem? Do humano, ela tem contribuído para quê? Para elevar as taxas. Eleva as taxas. Porque esses gases são naturais, eles existem, já existem aí, vem dos pântanos e tudo mais. Atenção numa coisa. Pecuária, com o gado, agricultura, principalmente lá no passado, a rizicultura, que é a produção de arroz, isso gerava muito metano. Por quê? Porque a rizicultura, o arroz era plantado em áreas alagadas, e áreas alagadas emitem metano. Assim como o Enem já colocou áreas alagadas nas usinas hidrelétricas como emissoras de metano. Eu chego lá, construo uma barragem, barro a água vai subindo, 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 inunda uma área, e a decomposição das plantas e animais que foram ali afogados é uma decomposição típica de área alagada, pantaneira, né? Você transformou aqui num gigantesco lago cheio de decomposição embaixo e emitindo muito metano. Então o metano é um produto, preste atenção, da decomposição que acontece com frequência nas usinas hidrelétricas, nas áreas alagadas de usinas hidrelétricas. Não é o gerador de energia, é a área alagada com as bactériazinhas que estão ali decompondo e liberando metano para o ambiente. Então tenha muita atenção aqui, mestrinha, mestrinho, porque o Enem bate demais em ciclo de carbono. Eu estou te garantindo, você tem questão que está aqui neste ponto da aula com toda a certeza deste mundo. Peço para você reforçar aqui na sua mente, na sua ideia, o quê? As fontes emissoras, o carbono fóssil e os drenos. Reforça isso na sua mente, tá bom? Reforça isso. Reforça também que os gases de efeito estufa são naturais, mas que o humano tem elevado as taxas, principalmente com o quê? Com as combustões e
com as plantações que, em áreas alagadas, no caso dos arrozais, com a criação do gado em grande escala, porque o gado emite um gás, né? A flatulência dele, o pum do gado, o arroto também, principalmente na forma de quê? De metano. Só que não é o gado que produz, e sim as bactérias anaeróbicas que lá estão. Além disso, nós emitimos também metano nos lixões, nos esgotos, em todo ambiente antrópico, todo ambiente produzido por humano, tá? Que a gente não toma cuidado. Lixão, emissor de metano. Esgoto, emissor de metano também. Aí nas cidades e tudo mais. Atenção nesse ciclo do carbono, porque ele é muito bem explorado aí no Enem, tá? Eu paro aqui para você dar aquela piscadela e já voltar com uma tela novinha. Falei que era um piscar de olhos e a tela já estaria linda para você aqui nesse quadro, lindo e maravilhoso. Agora para você poder compreender o ciclo do nitrogênio. The nitrogenous, exatamente, o ciclo do nitrogênio vai ser importantíssimo para você. Preste atenção nisso aqui. O nitrogênio, ele é componente das proteínas e ácidos nucleicos, que são o quê? Que são os compostos nitrogenados. Essa é a matéria orgânica nitrogenada que está no seu corpo, no meu corpo, no corpo das bactérias, dos fungos, protozoários, algo de todo mundo, proteínas e ácidos nucleicos. Dê uma olhada aqui. Já deixei uma parte pronta para você sacar o seguinte. Tudo que está aqui em preto nesse ciclo, essa primeira parte, toda ela, o ciclo inteiro, bactéria faz. Então, na sua cabeça, você tem de ter isso já em mente. As bactérias são essenciais nesse ciclo. Sem as bactérias, esse ciclo não vai rolar, não vai existir. Então, o papel das bactérias tem de ser evidenciado aqui. E você precisa de conectar essa primeira ideia com queimadas. Queimadas não empobrecem o solo porque queimam a matéria orgânica, não. Queimadas empobrecem o solo porque eliminam bactérias. E ao eliminar bactérias, você está quebrando de cara o ciclo do nitrogênio. E se você quebra o ciclo do nitrogênio, é necessário fazer o quê? Adicionar adubo no solo, né? E aí você tem de trazer. Então preste atenção numa coisa. A fixação do nitrogênio que está no ambiente, no ar, cerca de 78% do nitrogênio está na forma do nitrogênio molecular, que é o N2. Ele está aí disponível ao nosso redor, está ao seu redor. Só que ninguém consegue tirar isso do ambiente, a não ser as chamadas bactérias o quê? Fixadoras. A fixação do nitrogênio, então, ela vai ser fundamental pela ação de quem? Das chamadas bactérias fixadoras. Então, eu vou destacar aqui, a biofixação. Ali do lado, eu deixei uma outra setinha para falar de um outro processo, mas vai ser só o final dessa aula aqui, dessa parte completa. Preste atenção. Bactérias fixadoras são bactérias que são anaeróbicas. Vem para cá comigo, São bactérias anaeróbicas. Elas usam o nitrogênio, anaeróbicas, deixa eu fechar aqui, senão eu erro. Elas usam o nitrogênio no lugar do oxigênio. Elas usam o nitrogênio com a mesma função que o oxigênio tem para os aeróbicos. Elas então usam o nitrogênio e conseguem aproveitar para ser aceptor final de quê? De H+. Aqui é muito importante esse tipo de bactéria que está aqui presente, do gênero Rhizobium. Bactéria do gênero Rhizobium é uma bactéria anaeróbica fixadora de nitrogênio, encontrada onde? Encontrada nesses nódulos de plantas. Aqui a gente tem uma associação da bactéria com a raiz da planta, que a gente chama de bacteriorriza. Bacteriorriza. É a associação da bactéria com a raiz. Rizo aqui é de raiz. Então ela está associada ali. E a bactéria do gênero Rhizobium. Que tipo de planta é prodigiosa nessa associação? As leguminosas. Só elas? Elas são prodigiosas. São as que normalmente são cobradas até pelo aspecto. O que é uma leguminosa? Uma leguminosa produz o quê? Um legume. E o que é um legume? Legume é somente vagem. As leguminosas produzem vagem, e na vagem tem a semente. A semente da leguminosa, preste atenção agora nisso aqui, é uma semente que é rica, tem alta quantidade de quê? De proteína. Criaturinhas! Preste atenção na conexão que a prova faz.
Bactérias fixadoras aumentam a oferta de nitrogênio, permitindo a leguminosa produzir muita proteína na semente. Leguminosa famosa? Ervilha, soja, o feijão. Tem sementes ricas em quê? Em proteínas, tá? Mas vamos voltar aqui no ciclo. Então, ó, bactérias fixadoras, principalmente essas, e também as que estão no solo. Qual que é o papel? São anaeróbicas, são fixadoras. No mar, destacam-se como fixadoras as cianobactérias. Também são importantes lá no mar. Apesar de serem elas autotróficas, são fixadoras e usam esse nitrogênio diretamente nos processos dela. Vamos voltar aqui para cá, ó. Preste atenção. As bactérias fixadoras vão normalmente deixar disponível o nitrogênio na forma de amônia ou o íon amônio, NH4+, disponível aí, tá? O que vai acontecer? Esse nitrogênio agora, não mais no estado fundamental dele, não mais como N2, agora no estado inorgânico dele, combinado, vai entrar para um conjunto de bactérias que a gente chama de bactérias nitrificantes, num processo chamado nitrificação. A nitrificação ela tem duas etapas, a nitrosação e a nitratação. O que seria a nitrosação, professor? A nitrosação, vou direto, tá? Não vou me preocupar com balanceamento. É a oxidação de quem? Da amônia ou amônio até o quê? Até nitrito, NO2-. Não vou me preocupar aqui com o quê? Não vou me preocupar com o balanceamento. Por quê? Porque para a biologia isso não é importante. Mas é importante que você associe essa etapa, ó, nitrosação. A outra etapa, chamada nitratação, é quando ocorre a oxidação desse composto, que é o nitrito, vou colocar o nome já para você ali, até esse composto aqui, que é quem? Ó, NO3-, que é o nitrato. Então, preste atenção. Amônia, nitrito, nitrito, nitrato. Então, você tem aqui o processo de nitrificação. Então, ó, fixação produziu amônia, em alguma das formas dela, ou íon, ou amônia direto, tá? Amônia e nitrito, nitrosação. Nitrito para nitrato, nitratação. O Enem trouxe isso, o equivalente ao, porque ele citou lá nitrato e perguntou em qual etapa. Você tinha que identificar a nitratação como etapa aqui importante, tá bom? Então, ó, bactérias fixadoras fazem a fixação. Agora eu te pergunto, por que essas bactérias nitrificantes existem? O que elas querem? As bactérias nitrificantes são bactérias que fazem o processo de quimiossíntese. Elas são quimiosintetizantes. E elas usam, olha que bonitinho, essas etapas do processo, que eu vou te colocar aqui, ó, amônia, nitrito, NO2-, nitrito, nitrato. Elas usam essas etapas do processo como fonte de quê? Como fonte de energia. Elas usam essa etapa como fonte de energia para realizar o processo de quimiossíntese. A quimiossíntese é o processo de autotrofismo que usa CO2 e água também, e energia de reação química, energia de oxidação. O que está acontecendo com o nitrogênio aqui? Variação do NOx. E aí você sabe que ele está saindo de um estado de oxidação para outro estado. E isso que é importante, essas reações de oxirredução, elas normalmente são liberadoras de energia. A bactéria não faz isso para a gente, ela faz isso para ela. E ela está lá no ciclo dela. A pessoa tem que saber exemplo? Bom, não é importante, mas eu posso colocar aqui para você, ó, que bactérias que faria isso aqui? Uma bactéria chamada Nitrosomonas. Aqui tem uma outra bactéria que é chamada de Nitrosococcus. Tá? Aqui, nessa parte da nitratação, a gente tem a Nitrobacter. O Enem normalmente não traz, não vai te pedir nome, né? Ele não vai querer que você decore um nome, porque isso não é aprendizado nenhum. Mas coloco aqui para você, para desencargo de consciência, como coloquei aqui o Rhizobium, certo? O Rhizobium está aqui de boa. O que aconteceu então? O nitrato está disponível e algumas bactérias incorporam o nitrato, olha aqui agora, e usam esse nitrato num processo de desnitrificação. Por que elas fazem isso? Essas bactérias são bactérias anaeróbicas.
Essas bactérias anaeróbicas usam o nitrato como aceptor de quê? De hidrogênio na respiração. E usando o nitrato como aceptor de hidrogênio na respiração, elas deixam o nitrogênio livre num processo chamado desnitrificação. Ah, dá um exemplo igual você fez? Tá bom. Uma bactéria desnitrificante pode ser a bactéria Pseudomonas, que é uma bactéria anaeróbica que faz isso, tá? Sem estressar muito com os nomezinhos das bactérias, porque são muitas, turma, tá? Mestrinha, são várias delas, você não vai ficar decorando isso. O que eu quero que você entenda? A dinâmica. Bactéria fixa até amônio. Bactéria nitrifica, nitrito, nitrato. Bactéria desnitrifica, aí ó, fechou o ciclo. O N2 voltou a N2. Então, o ciclo completo com ação só de bactérias. Não precisa da gente aqui. Agora, presta atenção numa coisa. Onde é que entram plantas, algas e cianobactérias aqui? Cianobactérias podem ser também fixadoras, tá? Mas elas podem também, assim como as plantas e as algas, aproveitar alguma coisa que veio daqui. Então, eu vou colocar aqui em destaque para você uma setinha em verde. Olha aqui agora, ó. Preste atenção. Seja o nitrato ou a amônia, vou trazer para cá, ó, a setinha do nitrato. Bonitinha para você. Esses compostos são assimilados por quem? Pelas cianobactérias, pelas algas e pelas plantas. Lembrando que as cianobactérias são capazes, inclusive, de fixar a própria amônia que vão precisar. E elas vão aproveitar esses compostos para formar aminoácidos das proteínas, bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. E aí a coisa fica bacana. Elas vão aproveitar para formar proteína, DNA, RNA, tudo o que elas precisarem. Então preste atenção. As plantas, algas e cianobactérias só assimilam nitrogênio a partir do momento que ele já está no estado inorgânico, combinado aqui, ó. Então assimilam basicamente o quê? Assimilam amônio, vou colocar aqui NH4+, e o quê? E NO3-, que é o nitrato. Inclusive tem o adubo. Esse é um ponto importante que vai ser fundamental no impacto em ecossistema aquático aqui, tá? E os animais? Os animais, como a gente, nós dependemos exclusivamente da alimentação. Carbono, hidrogênio e oxigênio na forma orgânica. A matéria orgânica que tem nitrogênio entrega para a gente, não só para os animais, mas para os heterótrofos em geral. Nós somos animais, tá? Entrega para a gente o quê? O nitrogênio somente na forma orgânica. Quando a gente fala que é um nitrogênio orgânico, eu estou falando da alimentação, da cadeia alimentar. A gente consegue o nitrogênio orgânico na forma de quê? De proteínas, e delas a gente consegue os aminoácidos e ácidos nucleicos, dos quais a gente, fazendo a digestão, a gente consegue as bases nitrogenadas. Então olha aqui que coisa bacana, preste atenção nisso. Nós animais somos dispensáveis nesse processo. Caso aconteça nossa morte, nossa decomposição, tanto da gente, vou colocar para cá, ó, quanto das plantinhas, as bactérias decompositoras, a gente devolve ali como amônia normalmente. Vem a decomposição, a amônia, e aí continua no ciclo. Nesse ciclo, a grande importância mesmo é o destaque para as bactérias. Tenha atenção a isso. Professor, mas e se não tiver bactéria? Então preste atenção. Existe a fixação que a gente chama de fixação abiótica. A fixação ela é abiótica, quer dizer que é a fixação sem vida. A fixação abiótica ela pode ser natural. Aonde? Na atmosfera. E essa fixação natural se dá por meio de descargas elétricas que acontecem na atmosfera, formando óxidos de nitrogênio, nítrico, nitroso e por aí afora, na atmosfera. Isso cai depois aqui para a Terra com a chuva, carregado com água. Então isso acontece em função de descarga elétrica, mas não é significativo para oferta para a natureza. O significativo mesmo é o quê? É a fixação biológica, a biofixação. Mas também existe a fixação
que a gente fala que é a fixação industrial. A fixação industrial é a produção de adubo, né? Que a gente acaba tendo de fazer porque a gente vai esgotando o solo, queimando e fazendo um tanto de treta aí que acaba com as bactérias, e a gente acaba tendo que fazer a fixação industrial, fornecendo adubo para entregar nitrogênio para a planta crescer, tudo que aconteceria ali mais naturalmente. Vem daí a prática, inclusive, da adubação verde, que consiste em plantar uma leguminosa que fixa muito nitrogênio com uma planta não leguminosa. Aí o que você faz? Coleta lá as vagenzinhas e tal, depois você deixa ali no solo mesmo para ser decomposta a toda aquela massa de leguminosas e elas acabam devolvendo muito nitrogênio para o solo. Aí você vem com uma não leguminosa que aproveita esses sais e aí você vai fazendo o ciclo, né? A rotação de culturas e a adubação verde. Você alterna uma cultura e faz a adubação aproveitando restos da cultura anterior, como adubo, que vão ser ali decompostos, né, a matéria decomposta, incorporando sais minerais ao solo. Então, ó, amônia, nitrito, nitrato, N2. Biofixação, nitrificação, desnitrificação. Identificar cada etapa dessa tem sido foco nas questões do Enem. Pega isso aqui também, mestrinha, mestrinho, esse ponto aqui, ó. Leguminosas, bactérias recebem açúcarezinhos fotossintáticos de quem? Da planta leguminosa e entregam para ela o quê? Normalmente amônia, que elas estão fixando, entrega para ela, ela consegue fazer o quê? Muito aminoácido, e se faz muito aminoácido, faz muita proteína. Por isso que as leguminosas são aí ricas em quê? Em proteínas nas sementes, certo? E aí, nós vamos chegar aqui para você dar aquela piscadela, beber uma aguinha rápida, sabe por quê? Porque quando você dá aquela piscadela, a tela já trocou. Tá vendo? Ó? Já vai lá. 1, 2, 3, piscou. Rápido e linda. Tela nova para você. Bora lá então fechar o assunto dessa aula que é eutrofização. Essa aula tem, assim, de boa, as 3 queridinhas do Enem. Eu tenho certeza absoluta que vai estar, talvez mais de uma questão na prova, normalmente aparece, tá bom? O que é eutrofização, professor? Assunto queridinho do Enem, como eu te falei. Vamos aprender nessa aula sobre isso. Primeiro, eutrofização não é o que muita gente imagina que é crescer alga. Isso é crescimento de alga. Eutrofização é um processo de aumento de nutrição. Eutrófico quer dizer verdadeiramente nutrido. E eu quero que você tenha muita atenção aqui comigo, mestre, no que eu vou te falar. Preste atenção aqui. Eu vou te usar como modelo uma eutrofização de água, pode ser um lago, que é muito comum de acontecer nos centros urbanos, quando se constrói lá aqueles lagos bonitos para serem atrações turísticas, e aí começa a jogar, por exemplo, esgoto nesse ambiente. Então aqui nós temos o quê? Aqui nós temos... Espirrei! Não é para cortar, é para deixar meu espirro aqui. Né? Nós temos o que aqui? Nós temos o despejo, a descarga de esgoto doméstico. Esgoto doméstico caindo nessa água, entrando esgoto doméstico. O que o esgoto doméstico traz? Presta atenção. O esgoto doméstico ele tem alta carga de matéria orgânica. Beleza, ele tem alta carga de matéria orgânica. E aí, toma cuidado com uma coisa. Essa matéria orgânica faz as algas proliferarem? Se você respondeu sim, tem de ter atenção triplicada, retriplicada, quadruplicada agora na aula. Por que não? As algas não querem a matéria orgânica, as algas vivem produzindo a própria matéria orgânica. Olha aí, olha o conceito, que coisa importante. Mas esse esgoto doméstico acrescenta matéria orgânica. Uai, professor, então não estou entendendo. Então preste atenção agora. Essa matéria orgânica trazida pelo esgoto vai se depositando. Então ela vai formar o quê? Um sedimento. Preste atenção então. A matéria orgânica é substrato nutritivo, nutricional para quem? Para os heterótrofos. Então, os heterótrofos é que querem a matéria orgânica pronta. Tem até aqui um passarinho esperando, de repente, pintar alguma coisa. Ele está querendo peixe? Não, também. Tem peixinho ali. Os peixinhos se alimentam dessa matéria orgânica também.
Ah, estão ali comendo. Tartaruguinha come essa matéria orgânica também que está aqui. Os peixinhos também comem. Tá todo mundo aqui feliz da vida se alimentando disso. Tá caindo ali, ó, alimento. But tem uma treta. Essa matéria orgânica começa a se depositar e vai ficando fixa. Então eu tenho aqui, ó, vou marcar para você. 1, o aporte de matéria orgânica. 2, formou-se um sedimento orgânico. Esse sedimento orgânico, sintoniza agora comigo. Ele é substrato para quem? Para micro-organismos aeróbicos, que vão decompor essa matéria orgânica. Então ele é substrato para os decompositores, que são aeróbicos, tá? Ó, que são aeróbicos. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O que vai acontecer aqui? Os decompositores aeróbicos decompõem a matéria orgânica, como o nome está dizendo para você. E isso aumenta a necessidade, a gente chama de demanda. Demanda. O que é demanda? Necessidade. Bioquímica. Bioquímica. Bioquímica por quê? A respiração, demanda bioquímica de quê? De oxigênio. Oxigênio. A gente simplifica isso, sabe como? Isso é chamada de DBO. DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. O que quer dizer isso? Que os seres aeróbicos decompositores estão respirando demais da conta. O aumento na DBO é a mesma coisa de aumentar o quê? A taxa de respiração, porque está aumentando a quantidade de quê? De seres aeróbicos. Isso é aumento de DBO. DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Qual o processo bio da vida? Químico, demanda oxigênio? Respiração. Então isso é importante que você entenda. Então sintoniza. O que vai acontecer aqui? Duas coisas. Esse sedimento orgânico começa a liberar na água, como decomposição, o CO2. Mas, ao mesmo tempo, vai acontecendo uma redução no quê? Ele diminui a concentração de O2. Preste atenção, então. Sintoniza. Aumento na DBO, respiração, libera muito CO2. Mas, ao mesmo tempo, ele reduz o quê? A concentração, colchete aqui é o quê? Concentração de O2. Tornando esse meio o quê? O meio agora fica pobre em oxigênio. O meio torna-se um meio anaeróbico. Qual a consequência desse meio anaeróbico? É que agora, com esse meio anaeróbico, começam a sofrer os serizinhos aqui de baixo. Os peixinhos que são anaeróbicos vão morrer. Ah, tadinho. Eles vão, inclusive, começar a nadar mais aqui para cima, num desespero de sufoco mesmo, tentando conseguir o quê? Ai, meu Deus, eu quero o quê? O2. Tem O2 aqui em cima, eu vou nadar lá em cima, porque aqui embaixo ferrou. Então, ó, nesse meio anaeróbico, o que vai acontecer? Você vai ter morte de quem? Dos aeróbicos. E essa morte dos aeróbicos vai trazer mais sedimento, você vai ter mais deposição, inclusive. Os aeróbicos aqui de baixo estão morrendo. Inclusive quem? As próprias bactérias que são aeróbicas. O que vai acontecer agora, mestrinha, mestrinho? Neste momento, você vai ter o quê? Uma possibilidade e um aumento na reprodução, multiplicação na vida de quem? Dos seres anaeróbicos. Então vão começar a crescer bactérias anaeróbicas aqui adoidado. As bactérias anaeróbicas, elas são boas para fixar nitrogênio, elas começam a produzir amônia. As bactérias anaeróbicas, quimiosintetizantes, inclusive algumas bactérias, vão liberar nitrato na água, vão liberar N2, então vai aumentar o ciclo do quê? Do nitrogênio. Essas bactérias, esses seres decompositores anaeróbicos, eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão liberar uma alta carga de nutrientes, como o quê? Como nitrato,
fosfato, e assim vai. Então, repara, num terceiro momento, a gente teve aqui agora, ó, 3. Nesse terceiro momento, junto a esse sedimento, a gente tem aqui o aumento na carga de quê? Nitrato, fosfato e outros nutrientes na água. Mas isso aqui já bastam para a gente. Presta atenção. Em 4, eu tive aumento na carga de quê? De nutrientes. Lá em 3, olha, eles liberaram, não foi? Resultou em ponto 4, com aumento na carga de nutrientes inorgânicos. Então agora, como 4, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade do que a gente chama de ambiente eutrofizado. O que é isso então? O ambiente está eutrofizado quando ele está muito nutrido. Então, ó, em 4, ele está eutrofizado. Ele está muito nutrido. A palavra eutrófico quer dizer muito nutrido, bem nutrido. Ele pode ser, inclusive, ó, ter tanto nutriente que ele pode estar hipertrofizado, hipernutrido. E quando ele está hipertrofizado, com muito CO2, muita carga de nutrientes e sais minerais, qual que é a treta? Ah, agora sim. Depois do ponto 4, a gente vai ver que quando esse ambiente está eutrofizado, isso resulta na explosão reprodutiva de quem? De cianobactérias, que inclusive contribui para a turbidez da água, para impedir a penetração de luz. Olha que coisa louca. Aqui a gente tem um bloom ou floração, que é o aumento reprodutivo de quem? De cianobactérias, sobretudo. Elas tomam conta do ambiente. E aí você tem um ambiente cada vez pior. Vai dando aquela massa verde espumosa. Aconteceu aqui o 5, que é o bloom, a explosão reprodutiva de cianobactérias, também chamada de floração, tem nada a ver com flor aqui, e aí cria inclusive uma barreira para quê? Para a luz já não consegue mais penetrar. O que vai acontecendo? Aqui para baixo vai ficando cada vez menor a taxa de oxigênio. O oxigênio fica sendo produzido só aqui em cima e liberado diretamente para a atmosfera. Quando você vê, tem peixinho desesperado, aqui, em suplício, né, desesperado, tentando pegar o quê? Tentando pegar o O2 aqui em cima, nadando na superfície ali, porque aqui tem oxigênio, lá embaixo não tem. Lá embaixo está altamente anaeróbico, o ambiente está morto. Então tem gente que vê, às vezes, fala assim, nossa, é linda isso, né? Não, isso não é lindo, isso é um impacto ambiental. Criatura, o Enem trouxe uma questão com isso, e eu vou te falar, que ele destruiu uma galera. Que ele falou assim, como é que pode ser minimizado esse processo? Como é que pode ser minimizado esse processo? Inclusive porque nessa fase, presta atenção, deixa eu colocar para você aqui, ó. Nessa fase anaeróbica é a fase do fedozão. Vou colocar aqui, ó, fase de mau cheiro. Que é de bom cheiro, mal com U, né? Fase de mau cheiro, fase fedorenta da lagoa. O Enem perguntou como é que isso poderia ser minimizado. Então, para eu não chegar nessa fase do fedor, eu tenho que permitir a decomposição aeróbica. Aerar a água, provocar a aeração dela de alguma forma. Se tiver a decomposição aeróbica, a água não vai feder, o ambiente não vai ficar fedorentão. Então, normalmente, de onde vem esse fedozão? Onde a água revolve ali, que revolve a lama mal cheirosa e exala os gases fedorentos, tá? Então a fase mal cheirosa é tipicamente a fase o quê? Fase anaeróbica. Fase anaeróbica, que tá ali cheio de quê? Cheio de material em decomposição. E aí veio o Enem com essa questão e falou assim, como é que a gente acaba com essa fase mal cheirosa? E a resposta era, aumentando a fase aeróbica, permitindo a decomposição aeróbica da matéria orgânica. Uma outra questão falou assim, como é que a gente diminui o impacto da redução de oxigênio, ou seja, como é que eu evito a fase aeróbica? Aí é tratando o esgoto antes dele cair aqui, né? Para não decompor aerobicamente o esgoto que está aqui, eu tenho que tratar antes, eu não posso jogar a matéria orgânica, porque se eu jogar a matéria orgânica, vai entrar na decomposição aeróbica, aí consequentemente reduz a taxa de quê?
de O2. Sintoniza nessas respostas, ó. Tô te entregando, já te entregue para muita gente antes, tô te falando agora. Eu diminuo o impacto da fase aeróbica se eu tratar o esgoto. E eu diminuo o impacto da fase anaeróbica, que é o mau cheiro, se eu oxigenar constantemente a água ali, né? Se eu ficar oxigenando a água com um misturador de água, aquela coisa toda, pá, que ventila, os chamados ventiladores de água, eu estou constantemente acrescentando oxigênio, permitindo a decomposição sem o mau cheiro. Agora eu quero a cereja do bolo, né? A cereja do bolo aqui é qual? É isso aqui, ó. Cuidado! Cuidado. Adubo. Adubo. Adubo da zona agrícola, tá? Eu vou colocar aqui, redundante, adubo de zona agrícola, que é adubo industrial. Nitrato, fosfato, tudo isso. Então preste atenção nisso. Não estou falando do adubinho que a gente faz em casa. Adubo agrícola, industrial, tem uma treta, qual que é? Ele pode ser carreado para corpos de água e eutrofizar essa água, tá? Então, ó, adubo agrícola, carreado com chuvas, eutrofiza rios e outras regiões, sem, preste atenção, sem precisar desse processo de decomposição, porque o adubo agrícola é todo inorgânico já, né? São sais minerais acrescentados ali ao solo. Só que isso pode infiltrar, a gente fala que é a percolação e a lixiviação, né? A corrida superficial e a infiltração dele. Então, infiltração, a percolação e a lixiviação é a corrida superficial. Isso pode ser levado para o corpo de água e eutrofizar um rio, por exemplo, sem descarregar esgoto. Então, eutrofização não é esgoto na água. Eutrofização é o aumento do processo de nutrição. Então, para completar, ficar bonito, aumento de nutrientes, sobretudo agora, inorgânicos. Aonde? Na água. Então, o processo de eutrofização culmina com esse aumento da carga de nutrientes inorgânicos. Certo? É isso, ó. Você vai ter questões da prova que vão te cobrar isso, eu tenho certeza. A gente sempre vê, o ciclo ele se repete, não tem jeito. Valeu? Mestrinha, mestrinho, fica comigo. Cola em mim, como diz o outro. Cola em mim, que eu tenho certeza que você vai fazer bacana nesse Enem. Vai se dar muito bem. Um abraço, te vejo na próxima. Valeu!